sangue de Jesus no Calvário. Um temor, mas agora tenho um amor, pois compreendo o valor do Calvário. Vi na perdição, mas achei a salvação, grande redenção, o Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal, desce graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós deu. Esse sangue lavado com roupas ser tão alvas são, os pecadores remidos que seu greu já estão. O mais que a neve, o mais que a neve, nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Gloriosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas, quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois foi quem salvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. O mais que a neve, o mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Nós aqui confessamos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó pecador. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Pecado, que maravilha de amor. Por ser mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. E mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Vamos louvar mais um hino, irmãos.
Vamos louvar mais um hino. Louvar mais este hino. Glória a Deus. Só o sangue de Jesus tem poder para nos lavar e também para nos limpar. Tudo que lavado for nesse sangue expiador, não mais teme a morte nem a dor. Só o sangue pode libertar, bem salvar. O sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus. Só o sangue de Jesus guarda-nos da corrupção e nos livra da vil tentação. Esse sangue tem valor, pois é preço do amor com que resgatou-nos o Senhor. Só o sangue pode libertar e também nos salvar. Pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus. Só o sangue de Jesus tem poder de preservar o fiel que a Deus quer agradar. Todo ouro é sem valor para pagar o grande favor do eterno e divino amor. Só o sangue pode libertar e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos vivendo a Páscoa, né, irmãos? Nada melhor do que ouvir que foi pelo sangue de Jesus, né? Ele derramou seu sangue na cruz. Hoje, sexta-feira santa, como todo mundo conhece, foi a sexta-feira que Jesus foi morto pelos meus pecados e pelos teus pecados. Muitos comemoram diferente aí, com Páscoa, com ovo de Páscoa, ovo, chocolate. Mas, irmãos, nós devemos entender que foi Jesus que derramou derramou lá na cruz o seu sangue por nossos pecados. Nós devemos estar de joelho agradecendo a Deus e dando glória a Ele por esta grande obra que Ele fez através da sua vida para nos resgatar dos nossos pecados. Eu não merecia, você não merecia. Nós não merecíamos o que Jesus fez, mas Ele fez por amor à minha vida e à tua vida. Nós vamos hoje meditar nesse texto aqui da Palavra de Deus. Vamos meditar aqui nesse texto. Só um minutinho aí, amados irmãos. Glória a Deus. Poderia trazer outra palavra hoje, mas nós vamos meditar hoje sobre a Páscoa. Muitas vezes a gente não tem um conhecimento, né, bíblico, não tem um conhecimento da história. E nós vamos meditar hoje, vamos aqui falar sobre a Páscoa, a instituição da Páscoa, como foi que ela foi instituída, né? Amém? E esse hino que eu coloquei não foi proposital mesmo, porque foi pelo seu sangue que ele morreu por nossas vidas, morreu para nos dar vida, ele derramou o seu sangue. A Páscoa simboliza isso, a morte de Jesus e a sua ressurreição, que foi 3 dias após, né, o sacrifício que ele fez. Ele nos
Amém, Kiliane. Vamos orar, Kiliane. A paz do Senhor. Paz do Senhor, amados irmãos. Boa noite, Kiliane. Boa noite. Então, amados irmãos, deixa eu só compartilhar aqui com os irmãos. Tem pessoas que não têm o conhecimento ainda da Páscoa, mas nós vamos orar, viu, Kiliane? Só um minutinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor. Andrei Fonseca, Pai do Senhor, Andrei Fonseca, Pai do Senhor, meu irmão. Deus lhe abençoe, viu? Guarda aí que nós já vamos orar, vamos clamar pela nossa nação, pelo nosso Brasil, pelos lares, pelas famílias, por todos aqueles que estão desempregados, né? Vamos orar, vamos clamar a nossa nação. Só o Senhor para nos ajudar. Glória a Deus. Glória a Deus. Pelos mundos brilha a luz desde que morreu Jesus. Pastor Valdemir Dantas, Pastor Anice, amém, André. Vamos orar sim. Amém. Boa noite, Neide, a paz do Senhor, Neide. Como que vai o sertão da Paraíba aí, meu irmão? Glória a Deus. Nossa paraibinhazinha. Paraíba que nós amamos, né? Estado da Paraíba. Paz do Senhor, amados irmãos. Os irmãos que estão no nosso canal de bênção, canal no YouTube, que estão aqui na página Brasil para Cristo, que estão aqui na página canal de bênção, que estão aqui conosco nesta noite. Nós hoje vamos trazer um estudo, irmãos, sobre a instituição da Páscoa. Páscoa foi instituída no Velho Testamento, lá em Êxodo, capítulo 12, quando Jesus resgatou o povo dele do Egito. Amém? Vamos estudar esse texto aqui. Hoje é mais uma reflexão do que uma mensagem, o que é que simboliza a Páscoa. A Páscoa não simboliza um ovo de Páscoa, não, um coelhinho, não. A Páscoa simboliza o sacrifício de Cristo pela minha vida e pela tua vida. A Páscoa significa o sacrifício de Cristo. A Páscoa foi instituída no Velho Testamento. Vamos meditar. Muitas vezes a gente é direcionado a errar. A Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate. É muito gostoso o ovo de chocolate, é bom. Mas não foi um coelhinho da Páscoa que sacrificou por você, não.
Quem sacrificou-se por você, por mim, foi Jesus Cristo. Então a Páscoa significa a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Amém? É isto que simboliza a Páscoa. Muitas pessoas não entendem, às vezes não procuram ler, buscar o conhecimento, mas a Páscoa significa hoje como a morte de Jesus, hoje sexta-feira, como a morte de Jesus Cristo. Ele derramou seu sangue pelos meus pecados e pelos teus pecados. Um abraço, Neide. Kiliane Ferreira, boa noite, Deus te abençoe. Deus abençoe os irmãos aqui na página. Apresentar Meire, que está entubada, e Cristina, meu Deus. Vamos apresentar, meu irmão. Vamos apresentar. É muita gente enferma, né? Essa doença, sua misericórdia. Vamos orar, irmãos. Vamos clamar a nossa nação. Vamos clamar a Jesus, aquele que morreu na cruz pelas nossas vidas. Ele pelo amor. Na verdade, a Páscoa simboliza também o amor de Jesus Cristo pelas nossas vidas. Ele teve um grande amor, como diz lá em João 33, versículo 16, porque ele deu o Filho de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele deu seu Filho para que morresse na morte de cruz pela minha vida e pela tua vida. Vamos orar. Vamos apresentar todos os filhos de Jesus que estão precisando de socorro. Apresentar Meire, a irmã Meire que está aqui, o Andrei Fonseca que está pedindo oração pela sua vida, que está entubada, e Cristina, não sei se Cristina também está entubada, mas vamos orar também por ela, para que Deus chegue com socorro na vida de todos, amém? Porque esta enfermidade, ela veio para tirar muitas vidas. Vamos orar, vamos clamar, vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, santo, um dia que nós devemos refletir sobre esse grande amor que Deus teve pela minha vida, pela tua vida. Nós não merecíamos nada. Há 2021 anos, Jesus estava sendo sacrificado, já tinha sido sacrificado pelos meus pecados, amém? Então nós devemos entender que esta Páscoa significa a morte e ao terceiro dia a ressurreição de Jesus, que foi no domingo, amém? Então vamos orar, vamos clamar para que Deus chegue com socorro nas vidas que estão doentes, enfermas, amém? Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor, mais uma noite, Senhor, nesta sexta-feira santa, para te pedir, Senhor, que o Senhor continue cuidando do teu povo, da tua nação, do nosso Brasil e do mundo, Senhor. Perdoa nossas falhas, nossos erros, obras, pensamento, tudo aquilo que não te agrada em nossas vidas, Pai. Nos perdoa, nos guarda, refrigera nossa alma, Senhor. Senhor, nos ajuda a permanecer firme na rocha, a confiar em Ti, em meio às dúvidas, às turbulências, às provas, às dificuldades, mas nós devemos entender que tudo está no Teu controle, Pai. Visita os lares, visita as famílias, Senhor. Visita os jovens, as crianças, os adolescentes, os anciãos, Senhor. Vá cuidando dos teus filhos, vá dando vitória, vá chegando com socorro, com providência. Visita, Senhor, teus filhos que estão nos hospitais. Visita, Senhor, teu filho aqui pediu oração, Andrei Fonseca. Eu não sei onde é que teu filho mora, mas tu sabes, Senhor. Eu não sei onde é que Meire está, eu sei que ela está entubada, eu creio que é num hospital. Senhor, visite ela nesta noite. Visite Cristina, Meire entubada na minha cidade e Cristina na Unicamp. Jesus, visite estas duas vidas. Visite Cristina, visite Meire, Senhor, que está entubada. Que teu servo aqui está pedindo oração pela tua vida, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor. Visita essa Meire, visita
Cristina, restaura a sua saúde, restaura as suas vidas, Senhor. Visite os seus pulmões, Senhor. Visite tudo aquilo que ela precisa para ser restaurado, Pai. Ajuda as tuas filhas, dê força, dê ânimo, dê coragem, restaura a saúde das tuas filhas. Visite todos os teus filhos que estão enfermos neste momento. Visita aqueles que estão com esta Covid, estão doentes, entubados, em suas casas, Pai. Visite, vá recuperando, Pai, vá dando vitória, vá dando saúde à tua nação. Visite aqueles, Senhor, que estão com outras enfermidades, vá curando. Visite aqueles que estão na UTI, no CTI, nos isolamentos, no bloco cirúrgico, Pai. Aqueles que estão sendo desenganados pelos médicos. Restaura a saúde dos teus filhos, Pai. Restaura, Pai. Nos ajuda, Pai, a te buscar cada dia mais, a sentir mais a tua presença, a saber que só há um caminho para o homem, é Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida, Pai. Visita os hospitais, visita os médicos, os enfermeiros, visita todos aqueles que estão à frente desta pandemia, vá dando saúde, vá cuidando, vá protegendo, multiplica essa vacinação, Senhor, multiplica essas vacinas, que possa chegar mais insumos, que possa ser liberado mais vacinas, Pai, para o teu povo. Visita-nos, Senhor, visita aqueles que estão sendo vacinados, Senhor, que eles sejam protegidos por esta saúde, através desta vacina, Pai. Visita a tua igreja, visita os obreiros da tua casa, os pastores, evangelistas, Senhor, pastores presidentes, mulheres pastoras, Senhor, seus ministérios, abençoa os obreiros, presbíteros, diáconos, auxiliares, Senhor, porteiros da tua casa, ajuda, guarde suas famílias, abençoa os missionários, Senhor, visita eles nesta noite, abençoa aqueles que estão à frente da guerra, da batalha, no mundo aí pregando o teu evangelho, Senhor. Ajuda-os, Senhor, guarde suas famílias, abençoe seus filhos, seus lares, Senhor. Visita, Senhor, os desempregados, visita aqueles que estão precisando de um emprego, abre a porta de emprego, chegue com providência para aqueles que estão passando por dificuldades na sua casa, no seu alimento, de alimento da sua casa, dos seus filhos, Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa mandar o pão para aqueles que precisam do alimento, Pai. Abre a porta, abençoa teus filhos, abençoa as empresas, os comerciantes, as indústrias. Visita os agricultores, Senhor. Abençoa teus filhos, abençoa a nossa nação, Senhor. Visita cada família nesta noite. Visita Estela Santos, Elizabeth Santos. Abençoa sua filha Lauren, Senhor. Chegue com cura na vida da tua filha. Visite seus pulmões, repreenda esta asma, Senhor, em teu nome, repreenda esta enfermidade na vida de Meire, de Cristina, em teu nome eu te peço, Pai, na vida dos teus filhos que estão precisando. Visita Amanda Santos, seus filhos, visite Isabela, visite todos aqueles que têm clamado, pedindo socorro à tua vida, e visite Josirene Ferreira, visite seus filhos, Pai. Visita, Senhor, nos ajuda, Pai. Oh, Jesus, o vídeo foi pausado, Senhor. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Ah, voltou, né, irmão? Tá normal agora, né? Amém. Amém, amém. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado. Glória a Deus. Vamos orar, continuar a oração. Vamos terminar. Caiu ali. Amém. Pai, estamos aqui te pedindo, visite Rossival, meu irmão, visita a tua igreja, visite o Brasil, a nação brasileira, Senhor. Abençoe nossas autoridades, Senhor, abençoe nosso presidente, dê sabedoria a ele, abençoe nossos governantes, nossos prefeitos, Senhor, nossos juízes, policiais militares, civil,
Corpo de Bombeiros, abençoa as autoridades constituídas por ti, Senhor. Abençoa a nossa nação, abençoa cada família, cada lar. Visite, Senhor, Elizabeth Santos, Ângela Diniz, Josirene Ferreira. Visite teus filhos, visite cada vida que Liliane colocou aqui o nome de cada um aqui pedindo oração. Visite cada vida nesta noite, visite o caderno de oração. Abençoe, Senhor, nosso lar, abençoe nossa vida, abre a porta da palavra, Senhor, nos ajuda a entender a tua palavra. Derrama o teu sangue sobre as nossas vidas, derrama o teu conhecimento sobre as nossas vidas, Senhor. Visita, Senhor, cada nação, cada nação do mundo, visita cada país, cada instituição, Senhor. Visita, Senhor, os comerciantes, aquele menor comerciante, o maior comerciante. Visita o órfão, visita a viúva, visita os necessitados que estão nas ruas, precisando de um socorro, Senhor. Visita todas as policlínicas, todas as clínicas, todos os hospitais. Visite as famílias que estão deprimidas. Visite, Senhor, o sobrinho da tua filha Elizabeth, que está com depressão. Repreenda este mal, esta enfermidade na vida do teu filho. Visita, Senhor, também pastora Rosinete. Abençoe seu lar, sua casa, seus filhos. Abençoe Duda, sua filha, suas filhinhas, Senhor. Abençoe o pastor Caio, dê vitória a ele, ajude ele, Senhor. Nos ajude a vencer este mal, nos ajude a clamar, Senhor. Nos dê força para resistir a este mal. Repreende esta enfermidade, Senhor. Repreende, Pai, em teu nome, debaixo do teu sangue. Há poder no teu sangue, Pai. Eu repreendo esta enfermidade na vida dos teus filhos. Repreende esta enfermidade, Senhor, na vida dos teus servos, da tua igreja, Senhor, de todos aqueles que precisam, Senhor. Que nós possamos lutar e orar sem cessar e te buscar, Pai, e nos ajude a vencer, Pai. Assim eu já te peço, eu te agradeço. Eu sou o menor da tua casa, Senhor. Abre a porta, ajuda os teus servos que estão precisando de um socorro. Cuida da África, visita a África, aqueles países que estão passando por uma fome severa, Jesus. Visite, Senhor, o nosso país, que tanta fome também tem assolado as vidas, Pai. Quantas famílias estão aí aflitas e necessitadas porque não têm o que dar a seus filhos. Ó Senhor, chega com socorro, chega com providência, chega com milagre na vida dos teus filhos. Nos abençoa, nos guarda, abre a porta da tua palavra, direciona, Senhor, e nos ajuda. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Rossi, meu irmão, tá tudo em ordem aí, tá ouvindo direitinho, meu irmão? Kiliane, tá tudo ok a mensagem, porque ela caiu um pouco e voltou. Vocês me dão ok aí, se tá tudo ok, por favor. Glória a Deus. Amém, Roça, amém. Amanhã você tá vindo embora, né, meu irmão? Amém. Amanhã começa outra batalha, né? Amém. 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 Maria do Carmo, amém. Oração pela minha irmã Carmosina, que quebrou o tornozelo, amém. Vamos orar, irmã. Visita tua filha, Jesus. Amém. Visita, Senhor Jesus, visita a igreja, a Assembleia de Deus Independente Pentecostal, Pastor Pedro. Entra com Jesus com providência, amém. Vamos orar pelo pastor Pedro, da igreja pentecostal. Senhor, visita a igreja do teu filho, visita o tornozelo da tua filha, Senhor, que quebrou. Restaura o tornozelo da tua filha, amém. Vamos orar o Ministério de Tempo de Preparação, é verdade, irmãs. Eu amo o pastor Rosinete. É verdade, vamos orar pelo Ministério de Tempo de Preparação também. Temos orado, amém. Amados irmãos,
Eu coloquei o texto hoje, a instituição da Páscoa. A Páscoa, nós vamos orar já, viu, irmã? Por essa causa aí do pastor Pedro. Pastor Pedro, eu vou anotar aqui. Pedro. Irmã Carmosina, né? Irmã Carmosina, quebrou o tornozelo. Irmã Carmosina. Quebrou o tornozelo. Nós temos que orar um pelos outros, né, irmão? Carla Almeida, peço oração. Carla e meu esposo Carlos e meu filho Caleb, amém. O profeta Caleb, né? Eita, Caleb, amém. Vamos orar, viu, irmã? Tornozelo. Orar pela irmã Carla. Pelo seu esposo Carlos e Caleb, amém. Vamos orar, sim. Amados irmãos, eu coloquei aqui o texto hoje, a instituição da Páscoa, porque a Páscoa verdadeiramente foi o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Jesus, ele morreu, muitos dizem que foi na quarta, mas nós vamos tratar como que fosse na sexta-feira hoje. Jesus foi sacrificado na sexta-feira de Páscoa. Jesus, ele foi sacrificado pelos nossos pecados. Ele não foi aí como o mundo prega, um ovinho de Páscoa, um ovinho de chocolate, não. Não foi um coelhinho da Páscoa, não. A Páscoa significa o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas, ou seja, significa o amor dele pelas nossas vidas. Ele deu a sua vida, ele deu o seu amor por toda a humanidade, amém? Então a Páscoa não é este que o mundo prega aí, não. A Páscoa significa... Então nós vamos meditar aqui no texto aqui da palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 12, que diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Aqui este cordeiro, irmão, significa Jesus Cristo. E aqui ele diz: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e passarão nas 2 ombreiras, na viga superior da porta, nas casas em que comeram. O texto é aquele que nós já falamos aqui, que a maioria já conhece, que lá no Egito, quando Jesus enviou Moisés, e quando foi na 10ª praga, próxima à 10ª praga, ele instituiu esta aí, a Páscoa. Naquela noite comerão a carne, e ele mandou passar o sangue do bode nos umbrais das portas da casa, para que quando o anjo da morte viesse tirar a vida dos primogênitos do Egito, o povo hebreu, o povo de Deus tenha sido protegido. Ele diz aqui: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não coma do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que porém fica até pela manhã, e queimem. Ou seja, não poderia sobrar nada do cordeiro. Como hoje é na Páscoa, vocês sabem, hoje na Santa Ceia, na igreja,
aqueles pão que sobram, que são oferecidos como corpo de Cristo na igreja, e aquele suquinho de uva que simboliza o sangue de Jesus, aquilo ali é o símbolo da Páscoa. Ali o pão significa o corpo de Cristo, e aquele suquinho de uva significa o sangue de Jesus. E o que sobra daquele pão, ali tem que ser queimado ou enterrado, entendeu? Então diz aqui, amado, não comam do animal nada cru, nem cozido, nem água, porém, diz aqui o texto, né? Aqui no versículo 3, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vim, o sangue passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amados irmãos, essa Páscoa aqui, nós temos que entender também que foi a libertação do povo hebreu. A Páscoa, verdadeiramente, ela foi instituída para os hebreus, para o povo hebreu. Mas como nós somos cristãos, como cristãos, filhos do Senhor pela fé em Abraão, nós somos co-herdeiros do Senhor, pela fé, porque o Senhor, ele morreu não só pelos hebreus, veio pelos hebreus, mas eles o recusaram, eles não abraçaram, e Jesus, ele abraçou toda a humanidade, ele morreu por nossas vidas. Amados irmãos, ele diz aqui, este dia será por memorial, e vocês o celebrarão como festas ao Senhor, de geração em geração vocês celebrarão este dia, por estatuto perpétuo, ou seja, eterno aquilo ali, estatuto perpétuo. Amados irmãos, aqui no versículo 21, Moisés chamou todos os anciões de Israel e lhe disse, escolham e peguem cordeiros para as famílias, e vocês matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem as vigas superior da porta, suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, e que nenhum de vocês saia da porta na porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta, e ambas as ombreiras do Senhor passará por cima da porta, e não permitirá que os destruidor entre na casa de vocês para matá-los. O sangue significava uma proteção do Senhor na vida dos hebreus. E, portanto, guarde isto por estatuto, para que vocês e para os seus filhos, para sempre. Era um estatuto, era uma coisa que era para ter ensinado de pai para filho. E quando estiverem na terra que o Senhor lhe dará, como prometeu, observe este rito. Quando os seus filhos perguntarem que rito é este, respondam, é o sacrifício da Páscoa do Senhor. É o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Amados irmãos, Jesus, ele se sacrificou pelas nossas vidas e pelos nossos pecados. E aqui, então o povo se inclinou e adorou os filhos de Israel, e foram e fizeram como o Senhor havia lhe ordenado a Moisés e Arão. Aqui, irmão, foi quando foi instituído a Páscoa. A Páscoa foi instituída lá no Egito, quando foi para liberar o povo da escravidão, foi a libertação do povo, foi um sacrifício daquele cordeiro que simbolizava Cristo. Aquele cordeiro simbolizava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus, ele livrou o povo dos hebreus daquele grande cativeiro que eles tinham, mais de 400 anos de cativeiro, da escravidão. Então, amados irmãos, nós vamos voltar agora para Lucas. E nós vamos agora para Lucas capítulo 22. Jesus, ele passou-se o Velho Testamento, Jesus chegou, Jesus veio ao mundo,
Jesus veio para aqueles que... Veio para os hebreus, veio para os judeus, eles não o receberam. Jesus, ele chamou os apóstolos, Jesus, ele veio, como diz aqui o texto, em Lucas capítulo 1, que nós vamos ler aqui. O nascimento de Jesus Cristo, capítulo 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Este é o primeiro recenseamento que foi feito quando o Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, na cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamado Belém, por ser ela da cidade da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfatizou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos, aqui no capítulo 2 de Lucas, você vai ver também Mateus, no capítulo 1 de Mateus, 28 a 25, o nascimento de Jesus. Jesus ele veio, pregou a palavra, ensinou como deveria ser. E aqui no capítulo 22 nós vamos ver o pacto de traição de Jesus, que foi Judas Iscariote, quando traiu Jesus na cruz. Ora, Satanás entrou em Judas chamado Iscariote, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. E eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus, logo longe da multidão. Aqui no capítulo 22, Jesus fez maravilhas, Jesus curou, libertou, transformou, resgatou vidas, libertou vidas, e o povo, irmãos, os escribas, os fariseus, não entenderam, como diz o texto, tinha olhos, mas não enxergava. Jesus veio para dar vida. E, amados irmãos, os discípulos preparavam a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que nós preparamos? Jesus lhe explicou: ao entrar na cidade vocês encontrarão um homem com um cântaro de água, sigam este homem até a sua casa, em que ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta onde fica o aposento em qual comerei a Páscoa. Isso foi a última Páscoa de Jesus antes do sacrifício dele, antes da sua morte. Então acharam tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. No capítulo 22, do versículo 14, os irmãos vão ler aí: a chegada na hora de Jesus, se pôs à mesa, os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenham desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Estava próximo ali para Jesus ser sacrificado. Jesus já estava sentindo a aproximação deste dia. E Jesus disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra o reino de Deus. Amados irmãos, esta Páscoa que o povo prega aí hoje, que é esse chocolate, é esse coelhinho da Páscoa, não existe, irmãos. Isso aí é criação do homem. Isso é criação da Igreja de Roma, da Igreja Católica. Isso é criação da Babilônia. Então, irmãos, nós temos que entender
que aqui o sacrifício foi Jesus Cristo pelas nossas vidas. A Páscoa simboliza a morte de Jesus e a sua ressurreição. E ele diz aqui: pois eu lhe digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra o reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino dos céus, do Deus. E pegando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Então, aquele pão que é oferecido nas igrejas evangélicas como a ceia do Senhor, aquilo ali significa o corpo de Cristo. E ele disse aqui, quando ele pegou o pão, que ele deu graças e partiu este pão, ele disse: este é o meu corpo. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele que ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que iam trair Jesus. Mas pode perceber o texto aqui, ele diz: segundo o que está determinado. Já estava determinado, irmão, tudo aquilo que Jesus ia passar. Jesus, ele já veio com este propósito. Ele veio para nos libertar do pecado, para nos libertar da iniquidade, do mal. Então, amados irmãos, aqui no capítulo 22, nós vamos continuar aqui no versículo 39. Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras. Jesus sempre gostava de estar no Monte das Oliveiras orando. E saindo, Jesus foi de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua, Pai. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, estando em agonia, orava. Jesus, ele sofreu, irmãos. Ele passou por este sofrimento pelas nossas vidas. Eu não entendo como muitos hoje usam a Páscoa como um símbolo de fartura, assim, não. De comer peixe. Não, isso não tem nada a ver, irmãos. Tem nada a ver isso aí de peixe, nada a ver. Irmãos, a Páscoa simboliza o sacrifício de Cristo. Significa a morte pela minha vida e pela tua vida. Jesus, ele derramou seu sangue na cruz pelos nossos pecados. Esta agonia que ele estava sentindo aqui, como diz o texto, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levando-se à oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo. E os encontrou dormindo de tristeza e disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não caiam em tentação. E no versículo 47 do capítulo 22, irmão, nós vamos ver a prisão de Jesus. Jesus foi preso. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou a multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente dele e aproximou-se de Jesus para beijar. Este era o sinal que ele tinha dito aos homens, que aquele que ele beijasse seria este homem para ser preso. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você traiu o Filho do Homem. Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com espadas? Um deles golpeou o servo, o sumo sacerdote, e cortou a orelha. Foi o Simão Pedro. Mas Jesus interveio
e curou a orelha daquele homem. E, amados irmãos, Jesus foi preso, Jesus foi levado, os guardas zombaram de Jesus, aqui no capítulo 22 ainda, do versículo 63 e 65, 63, 64, 65, diz assim: os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam nele, davam-lhe pancadas e colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: profetize quem foi quem bateu em você. E muitas outras coisas diziam com ele, blasfemando. Irmãos, todo esse sofrimento é pela nossa vida. Jesus, ele sofreu tudo isto pela minha vida e pela tua vida. Jesus, ele sofreu, ele derramou seu sangue. O Pai entregou seu Filho por amor à humanidade, como diz aqui em João 3,16, amados irmãos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que todos fossem salvos por ele. Amados irmãos, a Páscoa não simboliza um litro de vinho para você beber. Eu vou lhe dizer, quando eu estava no mundo, eu pensava que a Páscoa era uma festa, era uma farra. E quantas vezes eu bebia vinho que ficava bêbado mesmo. Sem sabedoria, o homem erra por não conhecer a verdade. Agora, quando a gente erra conhecendo a verdade, é perigoso. Então, irmãos, eu errava sem conhecer a verdade. E a Páscoa não simboliza isto que o mundo prega aí, esta fartura, este ovo de Páscoa, ensinando a nossos filhos que a Páscoa simboliza um ovo de chocolate. Não tem nada a ver, irmãos. A Páscoa, nós devemos orientar nossos filhos que a Páscoa simboliza o sacrifício de Jesus, o sofrimento dele pelas nossas vidas. E aqui, amados irmãos, Jesus foi diante do Sinédrio, logo que amanheceu, reuniu-se na Assembleia dos Anciãos, o povo, tanto os principais sacerdotes, eles foram acusar Jesus. Jesus foi levado diante de Pilatos, e aqui, amados irmãos, no capítulo 23, diante de Pilatos, Jesus diante de Herodes, Pilatos não viu nenhuma acusação para tirar a vida de Jesus. Também Pilatos, quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu, sabia que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou para Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Jesus é condenado à morte, irmãos, no capítulo 13, do capítulo 23, versículo 13. Jesus diz assim: Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, e lhe disse: vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes de que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim é claro que ele não fez nada que ameaça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que solte. Ele era obrigado a soltar-lhe um detento por ocasião da festa da Páscoa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solte Barrabás. Naquele tempo, irmãos, Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Mas o povo escolheu Barrabás em vez de Jesus. O povo estava cego, o povo não estava entendendo quem eles estavam sacrificando. Mas Jesus, ele tinha que passar por este processo. No versículo 26 do capítulo 23, a crucificação de Jesus.
Enquanto conduziam eles, agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo seguia, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas, por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão: nos montes caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos, porque isto é feito com a madeira verde. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Amados irmãos, e aqui Jesus foi crucificado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus pediu ao Pai para que perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo. Se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e aproximavam, trouxeram vinagre, dizendo: e você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Amados irmãos, isto foi a história de Jesus. Jesus, a Páscoa não simboliza isto aí que o mundo diz. Não. A Páscoa simboliza a morte de Jesus e a sua ressurreição. Ao terceiro dia, Jesus foi ressuscitado. A ressurreição de Jesus no capítulo 24. Mas no princípio do dia da semana, na madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando o óleo aromático que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a este respeito, apareceram-lhe dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Glória a Deus. Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele está no meio de nós. Jesus está no meio do seu povo. Jesus está trabalhando no meio da nossa vida. Jesus, ele não morreu. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu para nos purificar do nosso pecado. Ele morreu para dar a vida por as nossas vidas. Ele morreu pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, pela tua casa. Jesus morreu pela humanidade. Muitos não estão entendendo o que está acontecendo hoje no mundo. O povo não está entendendo o que está acontecendo no mundo. Sabe o que é isso, irmãos? Falta de conhecimento do Senhor, falta de conhecimento de Jesus, falta de conhecimento, de conhecer, de ver aquilo que Jesus fez. Nós estamos vivendo a Páscoa, nós estamos passando pela Páscoa. Hoje é sexta-feira da Páscoa. Jesus, ele foi sacrificado como cordeiro no matadouro pelas nossas vidas, pela minha vida e pela tua vida. Nós devemos entender, amados irmãos, que a Páscoa simboliza a ressurreição de Jesus. A morte foi derrotada e Jesus, ele foi ressuscitado. O inimigo foi derrotado. O inimigo está derrotado nas nossas vidas, porque Jesus vive no nosso meio. E aqui, amados irmãos, uma grande multidão do povo seguia, também milhares que batiam o peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para ela, disse: filhas de Jerusalém, não chore por mim, chore antes por vocês mesmas. E aqui o capítulo 24, irmãos, fala da ressurreição de Jesus,
fala da grande vitória que nós tivemos, que Jesus teve ao derrotar todo aquele império, tudo aquilo que o povo dizia e pregava que era a lei dos homens, mas Jesus ele veio para moldar, fazer uma nova aliança. Esta aqui simboliza a nova aliança simboliza o sangue de Jesus. Nós estamos vivendo, irmãos, hoje, nós somos purificados dos nossos pecados porque Ele morreu por nossas vidas, Ele morreu pela tua vida, Ele morreu por a nossa causa, Ele morreu, irmãos, Ele derramou o seu sangue, este Cordeiro se sacrificou pelas nossas vidas. Não é o que o mundo diz, não é o que o mundo fala. O mundo prega uma ilusão, o mundo prega aquilo que não existe, irmãos. O inimigo ele trabalha para ocultar. O povo se usa de habilidade desse negócio de Páscoa, de ovo de Páscoa, de coelhinho da Páscoa. Isso não existe, irmãos. Hoje simboliza a morte de Jesus e domingo simboliza a ressurreição dele. E Jesus ressuscitou entre os mortos e ele está no nosso meio. Ele veio para te dar a vitória, para nos dar a vitória. Ele veio para nos resgatar deste mundo, para nos levar a uma vida futura com ele lá na glória celestial. Isto é o que Deus deseja para a minha vida e para a tua vida. Isto é a Páscoa. O que simboliza a Páscoa é isto, é Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Ele derramou seu sangue pelos nossos pecados. Amados irmãos, e aqui no capítulo 24, e por vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive, ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Lembre-se de que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscita ao terceiro dia. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 21. Vamos ver aqui esse texto, irmãos. Isto é a Páscoa, irmão. A Páscoa simboliza Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida pela minha vida e pela tua vida. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, os seus acusadores, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, Senhor, isto no modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço. Irmãos, Jesus ele já vinha orientando os discípulos que era necessário ele passar por esse sacrifício. E aqui em João 3,16 diz aqui, amados irmãos, porque Deus, o nosso Pai, ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou a mim, amou a você, amou a sua família, amou seu filho. Ele ama a sua casa, seu lar. Ele ama o nosso Brasil, ele ama o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira. Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este foi o verdadeiro sacrifício de Jesus. Foi ter morrido, foi ter ressuscitado para nos dar vida. Amém? Ele morreu pelos nossos pecados. Isto é o que significa a Páscoa. A Páscoa não é isso que o povo prega aí. Não é isto que as igrejas, até igrejas aí, eu não vou falar de igreja católica, mas a igreja romana, né? Prega. A Páscoa simboliza isso. Quantas vezes eu fui na rua comprar um ovo de Páscoa para meu filho, sem conhecimento, né, irmãos? Mas a Páscoa não simboliza, não. Chocolate é muito gostoso, eu gosto. Mas a Páscoa não tem nada a ver com chocolate, não. Tem com sacrifício. Jesus, ele se sacrificou pelas nossas vidas. Este foi o verdadeiro sacrifício de Jesus. Não foi um coelhinho da Páscoa, não. Foi Jesus Cristo. Ele derramou o seu sangue para que todos nós tenhamos uma vida abundante,
uma vida de paz, uma vida regozijada. Muitos não querem, muitos não percebem o que Jesus quer, mas muitos estão perecendo, irmãos. Estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo as últimas horas, estamos vivendo os últimos minutos. E nós devemos entender, irmãos, que o mundo é mau, o mundo é perverso e Jesus está voltando. Eu vou deixar um texto aqui da palavra de Deus. Sobre os últimos dias, irmãos. Estamos vivendo os últimos dias. E no capítulo 24 aqui de Mateus fala sobre o princípio das dores. Nós estamos vivendo esses últimos dias. Nós devemos entender, irmãos, que Jesus está às portas. O homem pecador não entende isso. Muitos dizem que o mundo se acaba para quem morre. Não. A palavra de Deus não diz isso. Após a morte segue-se o juízo. Nós vamos estar ali no tribunal de Cristo e Jesus vai nos julgar pelas nossas causas, pela nossa vida, como foi que nós andamos neste mundo. Então nós vamos ser julgados por tudo aquilo que nós fazemos neste mundo. E nós temos que entender que Jesus está voltando. A Páscoa deste ano de 2021, ano de tanta morte, de tanta tragédia, de tanta família destruída, de tantas pessoas perdendo pai, mãe, irmãos, de tantas pessoas, tantas famílias destruídas por esta pandemia. Eu quero dizer, para esta família, para alguém que está passando por esta dificuldade, por este problema, eu quero falar para você que está passando por alguma situação difícil. Eu quero te dizer, se você está assolado em problemas, assolado em dificuldade, eu quero te dizer que o único caminho para nossas vidas é Jesus. O único caminho para chegar ao céu, a ter uma vida eterna com o Pai é Jesus. O único caminho para nós recebermos a coroa da vida eterna é Jesus. Eu quero te dizer que todo este problema, toda esta enfermidade, tudo vai passar. Tudo está no controle de Deus, tudo está no controle das suas mãos. O homem faz projetos, mas Deus é quem realiza. Eu quero te dizer que esta pandemia, ela vai cessar no momento que Deus disser cesse. E eu creio, irmãos, que Deus ele vai chegar com libertação, com cura, com providência na vida daqueles que estão enfermos. Muitas vidas têm se entregue para Jesus no leito. Jesus ele sabe trabalhar no meio do povo. Jesus às vezes, irmãos, ele trabalha de uma forma que a gente não entende. Às vezes é no momento da dor que a gente se rende a Jesus, é no momento da aflição que a gente se rende a Jesus. E nós estamos vivendo esses últimos dias, nós estamos vivendo esses últimos momentos. Jesus está voltando e é tempo da igreja começar a clamar e a buscar, orar pelos nossos vizinhos, orar pela nossa família, orar um pelos outros. Nós devemos tirar toda mágoa do coração, toda arrogância, todo orgulho, toda tristeza, tudo aquilo que nos afasta de Deus e começar a andar diante de Deus com santidade, com fidelidade com Ele. Nós estamos vivendo esses últimos dias, irmãos. E o princípio da dor, Jesus estava sentado ao Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e o particular lhe pediram: Jesus, tenha cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Guerras e tremores de terras, pandemia, o texto fala em pandemia, irmãos, e nós estamos vivendo a pandemia. Lembra quando o povo foi resgatado do Egito, teve que ser 10 pragas para o povo ser libertado do Egito. E Jesus está permitindo esta pandemia no meio do mundo. Quantas vidas foram ceifadas? Quanto anjo da morte está aí? Deus está permitindo o anjo da morte. Isso aí, irmãos, é o inimigo tragando as vidas. E nós devemos estar
nos pés de Jesus, buscando Ele, orando, clamando e sabendo que há uma solução para nossas vidas, é Jesus. Jesus, ele se sacrificou hoje, sexta-feira, como se fosse hoje, há 2021 anos. 2021 anos que Jesus sacrificou-se a sua vida pela minha vida e pela tua vida. Eu não aceito você ir para o inferno. Você tem que entregar a sua vida a Jesus, porque ele foi quem sacrificou a vida por você. Eu não aceito o inimigo tragar a vida de ninguém. Eu aceito Jesus levar todos para o céu. Esse é o desejo do Senhor. Que todos sejam salvos, que todos se arrependam do seu pecado, se arrependam dos seus pecados e tenham uma vida abundante em Cristo. O sacrifício da Páscoa foi esse, foi Jesus Cristo, irmãos, pelas nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos conscientize e nós aprendemos cada dia mais, irmãos, sobre a Páscoa, sobre este dia tão importante, sobre esta semana tão importante. Começa com a Santa Ceia entre Jesus e os discípulos, e depois vem o sacrifício. Ele foi preso, foi acusado, foi xingado, apanhou muito pelos nossos pecados, ele sofreu pelos nossos pecados, e nós estamos aqui para a honra e glória do seu nome, para a honra e glória do nome de Jesus. Ele me resgatou, ele te resgatou, e nós hoje podemos dizer: eu sou salvo em Cristo Jesus, porque ele derramou seu sangue pelas nossas vidas. Esses 3 hinos que eu coloquei aqui, o hino 192, o hino 39, o hino 308, sobre o sangue de Jesus, irmãos, porque só o sangue dele nos purifica de todo mal e de todo pecado. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê vitória. Deus abençoe cada vida nesta noite. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos dê vitória. Amém? Amém? Rosa linda, amém, minha irmã, Rosival. Então, amados irmãos, isto é a Páscoa. A Páscoa simboliza isso aí. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, só é me perguntarem. Estou às ordens. Vamos orar. Vamos clamar pela nossa nação, pelo nosso Brasil, por todos aqueles que estão precisando de socorro, porque o Senhor, ele morreu para nos socorrer, irmãos. Jesus, ele morreu para nos dar a vitória, para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento. Perdoa nossas falhas. Visite a Tua igreja, visita Teus filhos nesta noite. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua santa e gloriosa paz, Senhor. Perdoa nossas falhas e nossos erros, Senhor. Visita cada lar, cada família nesta noite. Cada vida, Senhor. Visita Teus filhos que estão enfermos. Visita Meire, Senhor, que está entubada. Visita Cristina, Senhor. Restaura a vida das tuas filhas, Senhor. Visita a irmã Carmosina, Senhor, que quebrou o seu tornozelo, Pai. Restaura o tornozelo da tua filha. Guarda ela, abençoa ela, dê saúde à tua filha, Senhor. Visita Carla, visita seu esposo Carlos, Senhor. Visita seu filho Caleb. Tu sabes da necessidade dos teus filhos. Ajude eles e abençoe eles debaixo do teu sangue, Senhor, debaixo da tua graça, Pai. Visita a sua família, a família de Carla e de Carlos. Visita o pastor Pedro, visita o seu ministério, Senhor. A igreja do teu filho, Senhor, visita, abençoe. Tu sabe o que ele precisa, tu sabe da necessidade dele. Eu sei, Senhor,
que o machado é emprestado, eu sei, Senhor. Abençoa teu filho, abre as portas, ajude teu filho, ajuda a tua igreja pentecostal, dê vitória a ele, tu sabe a necessidade dele, Senhor. Chega com socorro na sua vida e no seu ministério, cobre ele com teu sangue, Senhor. Repreende toda a investida do inferno contra a vida do pastor Pedro. Abençoa o teu filho, abençoa seu lar, abençoa sua casa, sua família. Abençoa, Pai, derrama a tua graça na vida do teu filho. Abre as portas do céu, dê saúde, Senhor. Ajude ele neste ministério, Pai, que tu colocaste, que confiasse em tuas mãos. Abençoa o ministério da tua filha, pastora Rosinete, dê vitória a ela, ajude a tua filha. Abra as portas, Senhor, porque não é fácil fazer missão, Pai. Nós dependemos uns dos outros, Pai. Abra as portas, mande mantenedores para aquela obra, Senhor. Abençoa o ministério da tua filha ali nos ribeirinhos, na África, Pai. Ajude, Senhor, a tua filha. Abençoe, repreende todo o mal sobre a sua vida, Senhor. Visita seu filho Jonathan e liberta ele daquele vício das drogas, Pai. Visita Vitor Felipe, liberta aquele jovem das drogas também, Senhor. Visita todos aqueles que precisam de libertação. Visita Kiliane Ferreira, liberta ela, Jesus, deste cigarro, daquilo que ela precisa, Pai, libertar. Liberta ela, chegue, Senhor, que ela possa fazer um sacrifício para ti, Pai. Liberta ela de todo este mal. Senhor, visita Estela Santos, visite Mateus, Senhor, aquele que está deprimido, depressão nas suas casas, vai repreender este mal na vida dos teus filhos, Pai. Visita Lauren, Senhor, visite a sua vida, visite a sua saúde, Pai. Entra nos seus pulmões, visita todos os teus filhos que estão internados, visita, Senhor, a nação brasileira, visita o mundo, visita, Senhor, os teus filhos que estão entubados, Senhor. Restaura as vidas daqueles que estão precisando ser restauradas. Traz de volta os teus filhos que se afastaram da tua casa, Pai. Que eles possam voltar ao teu caminho. Visita, Senhor, aqueles que estão se desviando, que estão sem força para caminhar. Senhor, dá força aos teus filhos, dá força a teus pastores, abençoa a igreja, abençoa a missão, abençoa os missionários, abençoa, Senhor, abençoa Kiliane Ferreira, abençoa cada vida que a tua filha colocou aqui, Senhor. Ajude, dê vitória, salve, liberte, transforme as vidas que precisam de libertação. Visita Amanda dos Santos, visite Gisela Diniz, Senhor. Visite Joelma, Senhor, que pediu oração pela sua família, pela sua vida. Visita, Senhor, nesta noite, visita todos os teus filhos que têm pedido oração, ajuda a nossa nação, grande é a nação cujo Deus é o Senhor, grande é a família cujo Deus é o Senhor, visita os lares e as famílias e nos desperta para o que significa a morte de Jesus na cruz, porque ele morreu pelas nossas vidas, Pai. Visita meu irmão, visita minha irmã, dê saúde a ela, visita minha família, visita meu filho, dê vitória a ele, cuide dele, dê saúde, visite cada irmão meu, cada irmã, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, Senhor, guarde debaixo do teu sangue. Abre a porta para os teus filhos que estão desempregados, Senhor. Chegue com socorro para as vidas que não têm o que comer, Senhor. Quantas vidas estão passando, perecendo por tantas lutas, Pai. Pai, ajuda, abre a porta, Senhor. O Senhor trabalha no meio daqueles que precisam. Ajude, Senhor. Visita, Senhor. Visita o órfão, a viúva, os necessitados. Ah, Jesus, abençoa os empresários, os comerciantes, os agricultores, Senhor, o mínimo comerciante ao maior que seja, Senhor. Abençoe o meu comércio, guarde aquele hotel Maranata, toma ali em tuas mãos, faz o teu querer, a tua vontade, abre as portas, Senhor, ajude a tua igreja debaixo do teu sangue, perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos erros, Senhor, toda ferramenta preparada contra a igreja do Senhor está destruída debaixo do sangue de Jesus. Assim eu já te agradeço e já te peço, Senhor, que nos cubra com o teu sangue, nos guarde, nos dê uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite de vitória. Abençoa, Senhor, esse sábado que está chegando, abençoa as vidas que estão aqui, abençoa os lares, as casas, os filhos, Senhor, visita a nossa nação, o nosso Brasil.
eu já te agradeço por tudo, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Amados irmãos, foi isso que Deus colocou no meu coração, porque a Páscoa, muitas vezes, ela é distorcida, irmãos, como um ovinho de Páscoa, como uma coisa banal, e não é. A Páscoa, irmãos, significa a morte de Jesus. A Páscoa significa a ressurreição dele, o sofrimento dele pela minha vida e pela tua vida. A Páscoa é mais do que um ovinho de Páscoa. A Páscoa é muito mais do que um coelhinho de Páscoa. Amém? A Páscoa não é nada disso que o mundo nos ensina. Não, a Páscoa não é isso. A Páscoa simboliza o sofrimento e a morte de Jesus. Amém? Que Deus nos ajude. Amém, Zélia, minha irmã. Boa noite. Saudade. Deus abençoe Quiliano, um abraço, fica com Deus. Abençoe os irmãos aqui no Brasil para Cristo. E Deus abençoe os irmãos aqui no canal de bênção. Os irmãos, se puderem nos seguir ali no YouTube, canal de bênção, nos siga ali, nos ajude. Compartilhe. Faça a vontade de Deus, compartilhe aí, nos siga. Carla Almeida, que Deus te abençoe. André Fonseca, Deus te abençoe, André. Andrei Fonseca, viu? Que Deus, Maria do Carmo, que Deus te abençoe. Nos siga ali no Instagram, no canal de bênção. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Compartilhe, marque alguém no Instagram, Rivanildo Leandro Lacerda. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe o pastor Pedro, que Deus dê vitória a ele. A irmã Carmosina, que Deus dê saúde ao seu tornozelo. Restaure logo a vida dela, a saúde dela. Visite Meire, visite Cristiane, Jesus. Visite as vidas que precisam de socorro. E Deus abençoe Quiliane, abençoe minha família, abençoe todos. Que Deus chegue com providência e com milagre na vida de todos. Amém? Fique com Deus. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui 9h30 da noite, com fé em Deus. Que Deus te abençoe e guarde cada um de vocês. Visita a vida espiritual de Andrei Fonseca. Vamos orar pelo irmão, viu? Andrei Fonseca. Vou orar pelo irmão, viu? Nós sempre oramos, irmãos. Aquilo que nós colocamos aqui, nós oramos sempre, viu? Carla Almeida, Deus te abençoe. Deus te abençoe mesmo. Fique com Deus. Deus abençoe. Até amanhã, 9h30, estaremos aqui no canal de bênção. No Brasil para Cristo. No Ministério da Palavra de Deus. É as 3 páginas nossas. E no grupo Ministério da Palavra de Deus também. Se você for pregador, pode entrar lá no grupo Ministério da Palavra de Deus, Rivanildo Lacerda, e vocês podem publicar sua mensagem lá, porque é público, certo? É só para a mensagem. E se vocês não quiserem nos ajudar e nos seguir lá no Instagram, eu lhe agradeço. No YouTube também, no canal de bênção no YouTube. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor, amém? Nós fazemos a obra do Senhor, ensinando a palavra de Deus, pregando o amor e a alegria, né? A vida de todos, né? Nós falamos do amor de Jesus, amém? Aquele que morreu na cruz por nossas vidas. Quiliane, que Deus te abençoe. Elizabeth Santos, Ângela Diniz, todos, Amanda Santos, que Deus abençoe a vida de cada um. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Zélia, Rocival, Rosângela, que Deus guarde e Deus abençoe.